Boa noite. Boa noite. Acho que agora o som está pegando. É uma alegria imensa sempre voltar aqui à AME, trazendo o privilégio aqui da palestra. E possamos todos nos alimentar desses ensinos que nos traz a terceira revelação. Aos nossos queridos que estão acompanhando através da internet, não poderão acompanhar alguns trechos que vamos utilizar de forma não didática, mas para apresentar esse tema que é tão interessante, do capítulo 23, a estranha moral. No entanto, nós iremos abordar um pouquinho daquilo que já está no Evangelho. Emano poucas palavras. Como sem a teologia nós não compreenderemos este texto, nós iremos usar um pouco de teologia. Eu vou colocar aqui na tela apenas textos. Eu sei que não é um tanto didático, mas para trazer algumas ilustrações. E a parte mais fundamental vai ficar na interpretação de Joana de Ângeles. Eu vou explicar o porquê. Esse capítulo ele é muito especial. Esse capítulo ele é muito especial. Praticamente quase todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo têm a parte que é a instrução dos Espíritos. Do capítulo 22 ao capítulo 25 não tem instruções dos Espíritos. Esse capítulo não tem instruções dos Espíritos. E tem um porquê. Não vamos entrar nesse detalhe. E para compreendermos este assunto, nós também precisamos nos utilizarmos da magnífica Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, aqui no livro espetacular, deixa eu ver aqui se eu consigo aqui mostrar este livro aqui, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Quantos de vocês conhecem esse livro de Joana? Já leram? Ele faz parte da série psicológica, é o 11º. Este livro tem uma peculiaridade bem especial. Foi em comemoração aos 2000 anos da encarnação de Jesus, ao nascimento de Jesus. Joana resolveu nos brindar. Este livro, na realidade, ela traz comentários à luz da psicologia profunda sobre o Evangelho de Jesus e seguindo a mesma ordem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, de cada capítulo, ela vê aquele que é o ponto central e ela traz os comentários à luz da psicologia profunda, em comemoração aos 2000 anos de encarnação de Jesus aqui no planeta Terra. Esse livro já tem aproximadamente aí uns torno de 10 anos, mais ou menos, foi publicado. Uma característica que tem nele: todos os capítulos, esses são 35 capítulos, cada um deles só tem 6 páginas. Não tem nem 5, nem 7, é 6. E tem um porquê, eu também não vou entrar nesse detalhe agora. E para nós compreendermos este assunto da estranha moral, não teríamos como entender sem o auxílio da psicologia profunda e sem um pouco de teologia. Certa vez alguém nos encomendou, disse: olha, como você tem uma certa facilidade com teologia, vamos fazer uma série de estudos sobre a estranha moral. Aí eu comecei fazendo lá na cidade de Surubim, e vamos estudar de uma maneira mais completa este assunto. Vamos primeiro a como nos é apresentado no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós aqui vamos tratar desse assunto bem rápido, né? Estranha moral. Hoje será só abandonar pai, mãe e filhos, mas na realidade todo o capítulo está dentro de um mesmo assunto, desde o capítulo 22 até o 25. E realmente é um pouco interessante. Diz: aquele que houver deixado pelo meu nome
sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou a sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Mateus 19, 29. E o outro versículo é esse, né? Na realidade, ele é sinótico com Mateus, mas aqui Kardec utilizou Lucas 18, 28 e 30. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos, em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. E concluindo Lucas 9, 6 e 2, disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que tenha posto a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Então, na realidade, não tem nada a ver com os ensinos de Jesus. Isso aqui está completamente contrário. Então, nós precisamos entender estes ensinos de Jesus dentro tanto de uma maneira muito simbólica, tanto literal para a época, mas na visão do mundo de regeneração. Aqui eu estou abrindo aqui essa Bíblia para mostrar aqui um assunto a vocês. Um assunto a vocês que nós começamos a compreender. Nós começamos a compreender essa abordagem de Jesus a partir aqui do versículo 28. Jesus lhes respondeu: com toda a certeza vos afirmo que vós, os que me seguiste, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, regeneração, aqui está o segredo para entendermos esta estranha moral. Quando acontecer a regeneração, em toda a Bíblia, esta palavra regeneração, ela só se encontra nesta aplicação aqui em Tito capítulo 5. Nenhum outro local tem a palavra regeneração. Então nós precisamos entender o que é essa palavra, a aplicação que tem, como Jesus a colocou, para então entendermos esta estranha moral de Jesus. Primeiro temos que entender que Jesus estava falando numa determinada época, para poucos seriam entendidos, mas para outros não. Veja que naquele mesmo tempo, ele falou o seguinte, né? Tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Tenho muitas coisas para ensinar. E essa questão da regeneração, poucos discípulos entenderam. Muito bem. Vamos ver aqui. Aqui eu nunca usei dessa maneira, eu estou mais perdido do que tu. Mas vamos lá. Vamos aqui rapidamente passar a interpretação que corriqueiramente nós já temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando diz o seguinte: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Então, na primeira explicação vem essa: a vida futura, ela tem que estar na prioridade, assim ensinou Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando Jesus também resumiu os mandamentos, da mesma maneira, ele também assim o fez. Ele disse: olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sempre Deus em primeiro lugar. Era de se esperar aqui, eu acabei de começar a tela, tudo telado aqui. Bom,
depois eu tiro aqui. Os interesses da vida espiritual em primeiro lugar. E aqui dando aqui seguindo um pouco, né? Diz, que então há deveres que sobrelevam outros deveres. Não impõe a lei, a filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo. Mas Kardec usar uma expressão dessa, mas muitas vezes está mostrando que para que haja um progresso do ser humano é necessário uma separação. E imagine o progresso espiritual, quando trata da explicação de deixar pai, mães e filhos. Né? O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aqueles. Naquela época era normal haver essas separações, mas sobretudo ficou característico dos seguidores de Jesus, porque todos que se declaravam, começavam a seguir a Jesus, automaticamente eles eram banidos de suas famílias, como foi Paulo, como foi Saulo de Tarso. Eles perdiam tudo, perdiam todos direito à herança e assim por diante. Então a própria separação é necessária ao progresso. Vamos ver aqui rapidamente como Emmanuel trata desse assunto, nesse mesmo versículo, Mateus 19, 29. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. E colocando a questão do nascimento consanguíneo e o parentesco consanguíneo como coisas ligadas à matéria. E na realidade vamos compreender um pouco mais à frente. À primeira vista, o arbítrio divino parece contrassenso. E realmente, Jesus que veio para harmonizar a família. Então a família agora dizendo, olha, se você não deixar, você não vai seguir, você não vai herdar a vida eterna, né? Então, como podemos assim esquecer esses diversos conselhos e, sobretudo, colocar em prática os ensinos de Cristo? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto de Jesus. E aqui vem concluindo Emmanuel, né? Então, neste roteiro, ele oferece a sublime salvação com o Evangelho e nunca descuidou um minuto das criaturas. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Então, vamos aqui passar rapidamente o que seria esse pensamento aqui mais espiritual. Seria, na realidade, ao desligarmos um pouco daquilo que é ligado à matéria, nós nos unimos mais ao que é de Deus. Quando nós vamos partir agora para uma parte teológica, vocês agora vão começar a entender bem esse texto. Vamos começar aqui pela análise aqui do versículo 28. Esse é o que vai ser o importante, né? Jesus lhe respondeu: com toda a certeza vos afirmo que vós, os que me seguides, quando ocorrer a regeneração, em praticamente todas as versões bíblicas mais confiáveis em todo o mundo, como a King James, mostra aqui, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas. A João Ferreira de Almeida, que no Brasil, uma das que é bem conceituada, fala-nos aqui: e vos digo a vós que me seguiste, que na regeneração. Elas também em inglês, tanto a Bíblia King James como a versão revisada, nos fala aqui da regeneração. Nos fala aqui da regeneração. E quando analisamos também o texto no grego, também nos fala da regeneração, que é a paligineia. Também nos fala da regeneração, que é diferente do Gernal, que é o nascer de novo. Que é diferente ao nascer de novo. E essas interações bíblicas vai nos mostrar uma visão que talvez, como espíritas, poucos tiveram.
quando dá aqui todas essas referências cruzadas, sempre está nesse sentido, se buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É sempre focando no espiritual, como foi todo o ensino de Jesus. Vamos relembrar aqui alguns fatos de Jesus. Quando trouxeram a moeda, né, que os judeus não queriam pagar impostos, porque estavam sendo dominados por Romanos, e ninguém gosta de pagar impostos, e principalmente naquela situação. Aí trouxeram uma moeda e disse: Senhor, é lícito pagar impostos a César? E Jesus chega e diz: olha, traz a moeda. De quem é esta esfinge que está na moeda? Ele disse: é de César. Ele disse: então, a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele retratou naquele momento: o meu reino não é deste mundo. Outra feita, vieram dois jovens que estavam acompanhando Jesus nos seus ensinos, e um deles disse: ô mestre, isso era comum em Israel naquela época. Ô mestre, diz ao meu irmão que me dê a parte da herança que me pertence. Então Jesus chega e diz: olha, eu não tenho nada a ver com isso. Outro diz: eu deixo que eu vou enterrar os meus mortos. Ele diz: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus deixou claramente nos ensinos deles que a morte não existe. O que existe é um mundo espiritual. E que ele participava era do mundo espiritual. Ele estava trazendo o reino espiritual. Naquele evento, quando Pedro, lá no Getsemane, pegou da espada, né, para defender Jesus, e meteu a espada na cabeça do servo, do sacerdote, né, o Malco, não era Marcos, não era Malco, e cortou a orelha. Ele tirou a cabeça e cortou a orelha. Jesus disse para Pedro: Pedro, guarda a espada. Quem com ferro fere, quem com ferro está ferido. Tu não acha que se eu tivesse solicitado, eu não teria aqui uma legião de anjos para me defender? Eles ainda não entendiam a missão de Jesus. Certa vez chega uma mãe dos discípulos, né, a mãe dos filhos de Zebedeu, e diz: olha, Senhor, quando estiver no teu reino, coloca um dos meus filhos à direita e outro à esquerda. Eles: vocês realmente estão aptos para beber o cálice que eu vou beber? Não entendiam que se tratava de um reino espiritual. E aquela mesma visão daquele tempo é a visão nossa hoje. Nós não nos vemos muitas vezes em marcha no reino espiritual, porque estamos revestidos da matéria. E a matéria, como diz Joana de Ângelo, isso era como se fazendo parte da nossa persona, é uma sombra tremenda que nos segura, e fica difícil nós compreendermos um detalhe, que nós somos espíritos. O pó, como nos diz lá na Bíblia, né? O espírito volta a Deus que o deu, e o pó volta à terra. Nós achamos difícil associarmos o espírito da matéria. E isso nos leva ao quê? A reverenciar túmulo, cemitério dos nossos queridos que já foram, o apego. E era desses apegos que Jesus já falava naquele momento. Nós precisamos ter o desapego. Acreditem, só fica no túmulo quem quer. E aqueles que têm aquela questão muito ligada aos túmulos, além de ajudar e obsidiar aqueles espíritos que às vezes querem até se libertar dali, fica também ligado naquela obsessão. São os obsessores encarnados. A nossa vida, ela é um pouco retratada, a nossa posição, naquele filme Os Outros. Creio que boa parte de vocês já assistiram. E só vem entender o filme no final. Eu só entendi no final. Quando nós achávamos que aquela senhora com as crianças era as pessoas que estavam encarnadas naquela casa, e os espíritos estavam obsidiando, quando no final nós vamos compreender que na realidade quem estava desencarnado era ela e as crianças, e os outros que estavam querendo ocupar a casa. Nós estamos mais ou menos enfrentando esse paradigma. Então é por esse motivo que, se nós não buscarmos o auxílio na veneranda Joana de Ângeles, que foi uma das maiores teólogas que tivemos nesses últimos 500 anos, desde a sua última reencarnação no México,
se não me falha a memória, era Santa Inês de la Cruz, o nome dela. Que foi uma mulher que revolucionou. Se eu falei errado, alguém, por favor, me corrija. Aí Edson, lembra o nome de Joana Grande também, né? Era Santa Inês de la Cruz. Santa Inês, só Inês, não tinha nada de la Cruz. La Cruz, né? Ela foi uma mulher, na época, que ela fez um tratado de teologia, que foi uma coisa surpreendente, e na Europa foi aquele maior reboliço, porque a igreja da época não poderia entender que uma mulher tivesse essa capacidade, porque os homens não podiam estudar a Bíblia nas igrejas, imagine mulheres. E ela foi aquela sumidade. Um compêndio de teologia, você encontra essa história retratada numa série que está na Netflix. Acho que alguns já até assistiram. Era uma sumidade. Então, quando Joana de Ângeles vem falar sobre assuntos profundos do Evangelho e da teologia, é porque, na realidade, ela entende e muito. Não é pouco, não. É como Kardec. Quando Kardec vem tratar esse assunto, em 1380 por aí, ele era o maior teólogo da Europa. Ele era uma sumidade, foi a estrela da alva da Reforma, quando encarnou como João Hus. Então, quando esses homens, esses espíritos agora trazem conhecimentos, não foi conhecimentos de uma hora para outra. Isso são coisas que vêm acumuladas de muito tempo. Vamos agora compreender, dentro de uma obra teológica, este assunto que nos trata aqui da regeneração. Muito bem, aqui está talvez alguns de vocês conheçam, essa aqui faz parte da obra, aí está bem pequenininho, mas não se preocupe, era só para apresentar algumas questões, que é uma obra do Russell Chandler, que é respeitada em todos os círculos teológicos. Então, esse versículo 28, quando ele trata aqui da palavra regeneração, é exatamente aqui, essa paligenésia. E paligenéia, quando se trata de regeneração, ela tem uma conotação daquela que foi lá em Nicodemos. Quando Nicodemos foi ter encontro com Jesus, chegou e disse: Mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. E ele disse: em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então, esse nascer de novo lá, que Jesus falou para Nicodemos, o Gernal, é diferente desse paligenéia. Tem outra diferenciação. E de novo Nicodemos pergunta: Senhor, mas como pode o homem nascer sendo velho? Porventura vai tornar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então Jesus explica: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Então aquele nascimento que Nicodemos estava entendendo era o nascimento da carne. O que seria o nascimento da carne? Reencarnação. Reencarnação seria o nascimento da carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de eu ter dito, necessário vos era nascer de novo. Então, nessa paligenéia, vem falando de um outro tipo de nascimento, o nascimento superior. É esse que nós estamos agora começando a trilhar e começando a vislumbrar nesse momento de transição planetária. Eu recomendo a vocês estudar de uma maneira bem calma, bem detalhada, os finais dos capítulos a Gênesis, onde são chegados os tempos, que nos fala desse momento de transição. E aqui nos fala do mundo também de transição. Então eu vou aqui tratar aqui rapidamente alguma parte aqui, que isso aqui é grupo de teólogos que tem tratado. Evidentemente, aqui eu só grifei alguma parte, porque tem todos esses assuntos, como espíritas, nós temos que filtrar, mas tem coisa bem interessante. Ele começa assim dizendo: este logos de Jesus, né, esse logos, a paligenéia. Este logos de Jesus, paligenéia era como se, seria literalmente isso, nascer novamente.
como se fosse do começo, como se fosse uma nova criação, nascer novamente. Ele diz: a palavra regeneração ou recriação pode significar novo nascimento e se acha somente aqui e em Tito 3,5. Porque Jesus, quando tratou desse assunto, ele tratou dentro do contexto daquele jovem rico. Esses versículos que nós lemos, foi colocado aqui no Evangelho segundo a moral, está dentro daquele contexto do jovem rico. Quando ele chegou e disse: Senhor, eu venho te seguir. Ele disse: bem, você quer me seguir? Vende tudo que tem, dá aos pobres e segue. Né? Aí ele ficou muito triste, né? Porque antes ele já disse que guardava todos os mandamentos, fazia tudo, né? Mas aí ficou muito triste. E quando ele disse que era mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é porque naquela época, um rico que se dispusesse a seguir a Jesus, ele perdia tudo, absolutamente tudo, como foi com Saulo. Saulo era de família rica, né, no Mediterrâneo, cidadão romano, doutor da lei, era muito promissor. E quando ele aceitou seguir Jesus, ele foi deserdado. Então, os órfãos, as viúvas e tantos que eram acolhidos na casa do caminho, porque eram deserdados. Então, era mais difícil mesmo, quem tinha postos. Se eu for seguir esse pescador, aí é quando Pedro disse: olha bem, ó Senhor, se dentro desse contexto histórico do jovem, isso aconteceu na sequência. Ele disse: bem, nós deixamos tudo e estamos te seguindo. E o que é que nós vamos ganhar com isso? E depois Jesus respondeu, né, no versículo 28, estão lembrados: olha, quando na regeneração, vocês terão muito mais, vocês terão 100 vezes mais. Mas se deixou uma mulher, como é que vai ter mais 100 mulheres? Como é que vai ter mais 100 filhos? Que terão 100 vezes mais. Era Jesus aí já mostrando a transição da familiaridade espiritual em vez da consanguínea. Porque na regeneração, a vida espiritual ela é bem mais ampla, bem mais abundante. Então, na regeneração, os espíritos realmente serão como irmãos uns com os outros, será uma família. Não é ainda aquele top 100%, mas já vai ser um grande avanço. O que não acontece aqui. E outro detalhe que as outras pessoas que lidam, né, com o estudo do cristianismo não entendem. É que na nossa família não estão os espíritos mais harmônicos. Que estão nas nossas famílias é aqueles que vêm para resgates. É quando Emmanuel, naquele trechinho que nós lemos, diz: não é melhor separar um pouco daquele parente, porque cada um vai seguindo, né? Desencarnam, vai para ponto, separa e eles lá na reta da cidade vão aprender e termina formando aqueles resgates. É o motivo de que a convivência de família não é tão fácil. Porque os espíritos que vêm para compor as famílias, nós todos compreendemos que vêm para aparar estas. Tem também aqueles que são harmônicos, que também ninguém aguentaria, né? A carga é dada a cada um da maneira como pode ser suportada. Mas essa é a realidade da família consanguínea. É diferente da família espiritual. No mundo de regeneração, na realidade será outra realidade espiritual mais forte. É o que eles dizem aqui. Veja, mas nesta passagem de Mateus está em vista o renascimento do mundo inteiro. Não é o nascimento de uma pessoa, é o nascimento do mundo inteiro. Não é o nascimento. Que nascimento é? Que renascimento é de qual mundo? Do planeta Terra. Regenerado. Os católicos, evangélicos em geral, interpretam, já interpretam dessa maneira, que isso significa o céu, né? Que será no céu, novos céus e nova terra. E Jesus, dentro do Sermão da Montanha, ele nos traz claramente essa informação, que os mansos, pacíficos, herdarão a terra, porque serão esses espíritos que irão habitar no mundo de regeneração, então herdarão a terra. Os que não chegarem a alcançar o mundo de regeneração, nós que estamos aqui convivendo no planeta Terra,
vai ser um grande trabalhador no mundo primitivo. Vai ajudar a desenvolver. Aqueles não irão reencarnar, vão chegar no mundo primitivo com uma bagagem espiritual muito forte. É exatamente o que aconteceu com os capelinhos quando foram degradados para o planeta Terra, quando era na sua forma primitiva. Então, na forma primitiva, os capelinhos aqui, quando chegaram ao planeta Terra, ajudaram a desenvolver na agricultura, na questão social, e vemos assim isso claro nas primeiras grandes civilizações. Quando nós pegamos a primeira grande civilização, a Suméria, nós vemos completamente a forma de organização, de hierarquia, a proteção, o desenvolvimento daquilo que seria necessário. E os hebreus têm mais dos sumérios do que nós imaginamos. E foi justamente um sumério que fundou as três principais religiões, que fundou o judaísmo, que fundou o islamismo e o cristianismo, por tabela, que foi justamente Abraão. Abraão era um sumério, saiu da cidade de Ur, aí saiu com aquela visão que teve, né? Então dali fundou-se o judaísmo, dali também saiu quando expulsou Ismael, ali fundou o islamismo, né? Junto com o muçulmano, todo esse grupo. E a partir dos judeus é que veio o cristianismo. Então nós temos muitos dos sumérios. Então nós temos muitos dos capelinos. Vemos aquela inserção de toda a história hebraica na outra grande civilização, na egípcia, e assim por diante. E esse grande impulso do desenvolvimento do planeta Terra foi justamente com esses degradados de capela, que vieram trazer este auxílio. Este é o que muitos cientistas que estudam essa questão dizem, o elo perdido. Como foi? De onde foi que o homem, bem primitivo, né, partiu para já dominar uma parte bem interessante na civilização? É porque aconteceu justamente aí nesse ponto. Então ele aqui nos fala, né? Renascimento do mundo inteiro, incluindo os elementos físicos. Incluindo os elementos físicos. E esses elementos físicos são da própria Terra. E vamos ver esses exemplos de recuperação do nosso planeta acontecendo. Neste domingo eu estava assistindo o Globo Rural, estava passando uns projetos de pessoas que ali no Rio de Janeiro compraram terras que estavam completamente degradadas. Tinha sido utilizada, primeiro foi desmatada, depois foi plantado capim para gado, terra acabou por completo. E pessoas comprou muito barato e começou reflorestando. E depois agora de 6, 7 anos já está bem reflorestado. E devagarzinho a população vai melhorando, os habitantes, né? Dentro em breve, essa geração mais atrasada, mais corrupta, vai desencarnando e está vindo muitos espíritos bons. Nós podemos acreditar nessas próximas gerações que estão chegando, que pelo menos são melhores do que a nossa. Então veja, incluindo elementos físicos, né? Aí diz aqui um termo que não é nosso, né? Assim, no meio do espiritismo, quanto à maldição que a lei lançada contra a terra tivesse sido removida, como se um planeta de prova e expiação fosse uma maldição. É assim que se entende, né? Fosse para pegar os anjos caídos do céu, aquela questão que nós aprendemos durante tanto tempo através do atavismo, do cristianismo constantiniano. Mas não é isso, é as fases da evolução do espírito. E continuando ele aqui, nesse relato diz, é evidente que o homem se tornará mais espiritual. Veja o quanto é importante essa palavra regeneração, dentro do contexto teológico. O homem se tornará mais espiritual. O que incluirá uma autêntica transformação metafísica de sua personalidade. Isso significa que o homem será um novo tipo de criação, embora nessa altura continue sendo ainda muito inferior aos anjos, embora muito superior ao seu estado atual. Veja que coisa, né?
Porque só os espíritas falam da regeneração. Veja como o Evangelho Vivo vem chegando aqui. Mas nesse texto que é aqui, estudado por teólogo, o que fala a Paligineia é isso. Mas só que essa geração ainda não será uma geração pura. Não é isso, nós depois do mundo de regeneração vem qual? Me lembra aí. Depois do mundo de regeneração. Mundo ditosos. Veja que ainda tem uma sequência. Regeneração, a maioria que interpreta hoje é como se já nós tivéssemos terminado essa geração, seria o céu. Perfeito? Não. Esse texto diz que ainda vai haver uma nova etapa. E continuando aqui, para nós irmos para concluir essa parte e partir para Joana, senão a gente não vai terminar em tempo. A despeito disso, essa regeneração apresentará uma nova revelação de Cristo, de seu poder, de sua pessoa, de sua autoridade e de como o destino de cada indivíduo está vinculado à sua pessoa. Não foi isso que ele disse? Pai, aqueles que tu me deste, nenhum se perderá. O nosso destino, a nossa existência, a nossa vida é ligada a Jesus, o guia e modelo. É por esse motivo que ele é o nosso Salvador, ele é o nosso guia e modelo, ele é o nosso tutor. Ele é aquele que muitas vezes precisa quebrar a perna da ovelha para ela não se desgarrar. Então, nós somos ligados a Jesus porque ele assumiu essa paternidade para conosco, para nos auxiliar na nossa evolução. Essa nova revelação da pessoa de Jesus Cristo, portanto, é ao mesmo tempo uma nova revelação do destino e da finalidade da vida humana, porquanto Cristo é o pioneiro nessa escalada e o destino dele é o nosso. Então veja que coisa interessante, que coisa magnífica, né? Muito bem, vamos agora avançarmos para as considerações de Joana. E aqui nós iremos concluir. Vamos considerar aqui Joana. Antes de considerarmos aqui Joana, eu gostaria aqui de mostrar aqui um detalhe. Nós vamos precisar entendermos um pouco isso aqui para nós entendermos o que Joana vai falar. Ela, aqui nesses dois comentários, ela vai falar principalmente do ego, do self e da sombra. Persona, ano e anos não, mas vamos nos ligar mais no ego, self e sombra. Ela quando explica esse texto do Evangelho, né? O ego é o quê? Rusticamente falando, o juízo que fazemos de nós mesmos com base em nossa percepção de valores, nosso ego. Então é aquilo que nós podemos captar aqui da persona, é aquilo que nós achamos que é aquilo, está ligado mais ao nosso, podemos dizer assim, ao nosso exterior. O self simboliza a totalidade, a integração da psique e de seus aspectos em uma personalidade única e concisa do nosso verdadeiro eu. Podemos dizer aqui que está aqui a essência do espírito, a essência do ser. E sombra. A sombra é o conjunto de todos os aspectos da nossa própria personalidade, que abominamos em prol de características que nos mantenham dentro de uma cultura e de uma sociedade. Bem, na medida que nós vamos tratando aqui, junto com Joana, nós iremos compreender. Então, primeiro, aqui. Esse aqui é tirado desse livro aqui. Aqui está exatamente igual, por esse motivo que eu faço só passar aqui grifar aqui, destacar só a parte que podemos assim interessar mais rápido. Os conceitos éticos ainda não estruturados viceram num contexto eminentemente hedonista e perverso, que foi justamente o contexto que houve essas palavras de Jesus, foi dentro do contexto hedonista. O que é o hedonismo? É tudo aquilo que é voltado para a matéria, para a posse, pela questão que o espiritual é deixado completamente de lado. Era ali a experiência do jovem rico, era a experiência dos discípulos que estavam querendo posição num reino de Jesus que eles esperavam
que ele ia derrubar o governo romano, e assim por diante. Então o ser humano estorcegava na canga da escravidão política, social, econômica, de raça e de credo. Esta era a situação naquela época. Essa estorcegada é como se fosse torcido, beliscado, né? Eles estavam numa canga de escravidão, mas não era só dos romanos, né? Do poder político, era também do social e econômico. Era o meio que eles viviam, o sacerdócio, né? Aqueles partidos estruturados como os saduceus, os fariseus, a raça, que mesmo assim eram super orgulhosos e se achavam muito superior, e do credo do próprio judaísmo. Então eles estavam todos amarrados, podemos dizer assim, como se fosse aquela persona que todos eles vieram de muitos anos colocando, e eles não conseguiam se libertar. Aí é quando Jesus disse: olha, se você não largar tudo isso, você não pode ser meu discípulo. Você não pode ser meu discípulo trazendo todos essa canga de escravidão. Você tem que romper com todos esses costumes, tem que romper com todas essas amarras. E é o que acontece conosco também hoje. Nós precisamos romper com as amarras materiais, se queremos viver uma experiência espiritual. Aí nos diz aqui: a família submetia-se ao patriarcado soberano, e não poucas vezes cruel, sob qualquer aspecto considerado. Então era aquele patriarcado soberano. Olha, vai seguir o homem da Galileia? Vai, você já era deserdado. Já era deserdado. Era aquela forma cruel, como foi com Maria, aliás, com a mulher pecadora. Ó, Senhor, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. E como nos manda a lei de Moisés, tem que ser apredejada. E agora? Agora a gente pegou ele. Porque se ele disser que pode apredejar, ele está mandando matar. E se ele não disser, está transgredindo a lei de Moisés. Mas vejam bem, para vocês compreenderem como era na época. Essa mulher foi surpreendida num ato de adultério. Se ela foi surpreendida, cadê o homem? O homem era Simeão, casado. Mas o homem não cometia adultério. Só quem cometia era a mulher. O homem não cometia adultério. Vocês não veem nenhuma parte da cultura naquela época dizendo: esse homem adulterou. O homem não adulterava, não. Podia ter quantas mulheres tivessem, isso aí não tinha problema. Agora, se a mulher cometia, mas o homem não. Então veja como era a sociedade. Então na época Jesus estava dizendo: olha, você tem que separar tudo isso, não pode. Você tem que deixar tudo isso. Não obstante, na face do comportamento religioso, ocorriam transformações acentuadas. Começou naquela época, porque naquela época começou a decadência do paganismo. E a maior festa pagã daquela geração era uma festa que acontecia no dia 25 de dezembro, que era o solstício do inverno, a festa do sol invicto. Foi quando o cristianismo começou a ser paganizado pela Roma pagã, através de Constantino, foi que colocaram o nascimento de Jesus para o dia 25 de dezembro, para transformar o sol da justiça e começar a ver aquele miticismo religioso, e colocar Jesus. E a mãe de Constantino, que hoje é venerada como Santa Helena, ela foi determinando tudo isso. Ela era muito criativa, e ela, sabendo que Jerusalém tinha um apelo muito forte para os cristãos de toda a parte conhecida, ela foi com uma comitiva para lá, isso 300 anos depois de Jesus, e chegou lá e disse: essa foi a primeira estação, essa foi a segunda, ele nasceu aqui, ele morreu ali, a casa de Pedro é ali, e até hoje vai milhares e milhares de turistas, né? Estão naquelas partes que foram determinadas por Santa Helena, a mãe de Constantino, que de santa não tinha absolutamente nada. Constantino era o filho preferido. Ela assassinou o outro para Constantino poder se tornar o imperador romano. Então vejam como as coisas foram. Então esse comportamento como estava sendo mudado, e mudado justamente por Jesus.
quem começou a seguir Jesus naquela época estava disposto a todo esse sacrifício, a deixar todas essas amarras. Não era só deixar pai, mãe, filhos e sair seguindo o mestre. Eles iam para as arenas para ser devorados por leões. Eles eram queimados, eles eram crucificados. E eles não entendiam que eles não morriam com dores. E quando nos fala, lá nos escritos de Emmanuel, né, o apoio que ele tinha espirituais, e diz que uma vez Nero praticamente quase surtou, porque quando foi lá estavam todos felizes. A equipe de Maria vinha e atendia todos aqueles ali. Então veja como era, em que ponto estava acontecendo toda essa transformação. Aí nos diz aqui Joana, consciência individual e coletiva, né? Que era assim, não obstante, apresentava-se as primeiras diretrizes de segurança para a aquisição da consciência individual e coletiva. Seria romper de um peso de tradições, de patriarcado, para uma consciência, primeiramente individual e depois coletiva. Aquela consciência de que, olha, isso é que é o certo, isso é o que é racional. E Paulo já dizia, nós devemos prestar um culto racional. Está lá em Romanos capítulo 13. E Kardec estabeleceu esse senso bem racional para nós olharmos as coisas espirituais. Continua aqui Joana. Enfrentar a sombra coletiva e ao mesmo tempo romper o interior exigia firme decisão. Enfrentar essa sombra coletiva. E essa sombra coletiva permeia hoje. Você vê muitas pessoas que às vezes querem até dar um novo rumo à sua vida espiritual, uma nova experiência com o Mestre Jesus, uma experiência espiritual, mas diz, não, olha, a minha avó, ela era dessa religião. Os meus pais, eu não posso deixar de ser. Ainda tem aqueles apegos, né? Apego, como se fosse aquelas sombras, permeando toda a persona e todo o ego. Então aquilo ali faz parte. E é natural, porque são as experiências das nossas encarnações interiores. Nós estamos tendo esse contato com o Evangelho redivivo nesses dias de iluminação. Nesses dias agora que está antecedendo a transição planetária, né? E nos diz aqui Joana que isso se trata da revolução espiritual que Jesus veio colocar, essa de separação do espírito e da matéria. Porque até hoje muitos não entendem e muitos não conseguem separar espírito e matéria. Você vê a maioria dos espíritos dizendo, não, porque o meu espírito. Como se o corpo tivesse um espírito. Vocês já notaram? É completamente diferente. Não é o corpo que está usando o espírito. Mas é o espírito que está momentaneamente usando uma roupa. Simplesmente. Uma roupagem. Agora, para nós entendermos isso, às vezes é um pouco meio complicado. É um pouco complicado. O corpo nada, tudo é espírito. A doutrina por ele pregada e vivida suplantava os códigos éticos e religiosos vigentes, apresentando uma nova e estranha moral, que rompe o aceito, apontando facetas superiores que se encontram em estágios mais elevados e que, para serem alcançados, seus seguidores devem derrubar todas as barreiras, mesmo que ao preço do sacrifício da própria vida. Mesmo ao sacrifício da própria vida. Porque é o seguinte, claro, nós não vamos assim nos alvorar para dizer, vou agora destruir minha vida. Mas isso é o certo que todos nós temos. A vida espiritual é a perene. Essa material, essa do corpo, essa é passageira. Pelos que eu estou vendo aqui, daqui a 100 anos ninguém está vivo aqui. Ninguém. Talvez essa criança aí deve ter uns 12 anos, talvez chegue a 112 anos, né, mais ou menos. Mas ninguém aqui vai estar mais porque é perene. Olha, e não tem médico, não tem fonte da juventude, não tem segredo que prorrogar, não tem como. Essa é a questão, é perene, porque a roupa se gasta.
O Espírito não, ele continua. Então, essa visão de trocar o que é perene, o que é eterno, pelo passageiro, é isso que Jesus veio dizer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar aquilo que é para o alto, e essas coisas vão ser acrescentadas pelas experiências de cada um. Aí vem aqui, olha, preste bem atenção a esse trecho agora ali. No lar, na família, seriam solapadas as construções rígidas do egoísmo. No lar, na família, né? Seria solapada as construções rígidas do egoísmo, do patriarcado sombrio, do orgulho de clã e de raça. Quando alguém começasse a vencer a própria sombra e trabalhasse as bases do ego, para que cedesse lugar a manifestações do self. Entende por que eu botei aquele quadrinho ali, olha? Na família, né? No orgulho de clã, de raça, de religião, de nossas vidas em trabalho, em toda parte, nós precisamos começar a vencer a própria sombra, todos os atavismos que trazemos, tantas coisas. Precisamos trabalhar as bases do ego, a reforma íntima, para ir jogando isso para fora. Para que desse lugar as manifestações do self. Aqui podemos dizer assim, vamos deixar mais o que é material. Vamos deixar o material. Para que nós possamos ir nos transformando mediante a reforma íntima, para que o espírito possa compreender e brotar mais. Podemos colocar aqui como o self como o espírito, que é o verdadeiro, é o eu. É esse que não morre. É esse que não morre. Jesus disse, olha, não tema quem pode te fazer mal, né? Quem pode te fazer mal. Porque ninguém pode destruir o espírito. Não pode fazer mal à carne. Não tem de jeito nenhum. Aí continuando aqui, aí quando Joana disse esse contexto, a espada referida por Jesus não seria utilizada pelos adeptos da doutrina. De maneira nenhuma. Né? Nunca Jesus veio trazer para isso. E terminando aqui, nessa primeira parte aqui, aqueles que antes lhe partilhavam as ideias, a convivência, os exprobariam em face da decisão tomada, se separariam, abririam feridas profundas nas suas almas, dilacerando-lhes as carnes dos sentimentos. E eles a tudo aceitariam por honra e dedicação ao ideal abraçado. Isso aconteceu na vida de Paulo, de Saulo de Tarso, deixou tudo. E todos eles eram abandonados pela família, eram filhos, tudo, eram completamente deserdados. É isso. Porque a sombra coletiva, né, estava governando os destinos de todos. E ainda como acontece hoje. Veja, por favor, não interprete como política. Não interprete como política. Você vê que tem uma sombra coletiva. Não interprete como política, por favor. Não quero dizer aqui nem A nem B. Mas vocês viram que é absurdo do que é essa turba dentro de uma sombra coletiva que pode fazer? Vocês viram no dia 8? É mais ou menos aquilo. A turma com ideias que alguns líderes jogam, então ficam assim, vão de manada e fazem absurdos. Você diz ali, mas quantos absurdos vocês veem em algumas igrejas, quando os líderes sugam todos os recursozinhos que as pessoas têm? E tem técnicas para sugar. Vocês veem as pessoas em igreja doando tudo que tem. Vocês viram o absurdo, como foi na pandemia, de um líder religioso vendendo cimento de feijão a R$1.000, que era o feijão que curava a Covid. Vocês estão lembrados desses fatos. E estava aquela multidão na igreja. São esses pesos. Então ele diz aqui, tem que romper com isso. Quem não deixar essas coisas, diz Jesus, não pode ser meu discípulo. Porque é uma questão racional. Então nós precisamos agora, como diz, pensarmos com razão, mas pensarmos no nosso self, individual, não é pelo que os outros. Né? Eu não posso chegar aqui para Mário e dizer, eu vou seguir Mário, porque Mário faz muito tempo, que aqui está na AME, é uma pessoa que tem confiança, então tudo que ele disser, eu vou seguir. Não, de maneira nenhuma. Nós temos que fazer como os bereanos.
Os bereanos eram uma classe de judeus que estavam fora de Israel, e quando eles chegaram lá, Paulo chegou lá e foi apresentar Jesus para eles, eles escutaram tudinho. Não tiveram reação nenhuma. Depois foram pesquisar nas escrituras para ver se era como Paulo estava falando. E Paulo disse que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles iam analisar cada coisa que estavam ouvindo. E assim deve ser nós devemos ter esse senso racional e crítico. Literalmente, Jesus veio separar pais e filhos, cônjuges e irmãos, momentaneamente, quando alguns se opõem à decisão daqueles que se entregaram a transformações morais apresentada ao trabalho de abnegação a favor do próximo, aos compromissos de construir um mundo de solidariedade que surgirá dos escombros da sociedade rica de moedas e pobre de sentimentos de fraternidade. Isso será corrigido na regeneração. Aos primeiros discípulos, a proposta possuía uma interpretação literal, tendo-se em vista o estágio cultural e social da época, que não admitia as condutas que se diferenciassem do que era imposto pelos status predominantes. Vamos concluir aqui, como diz, a sombra que dificultava a visão da plenitude do ser, comprasse com essas conquistas, anestesiando os centros de discernimento que detecta a fugacidade terrena e que o Evangelho dilui com o esplendor majestoso do seu conteúdo moral libertador, o Evangelho de Jesus. Eu quero dizer para vocês que a terceira revelação, que é o Espiritismo, tem proporcionado os momentos de nós irmos rompendo com essas sombras, com esses pesos que traz o atavismo. Aqui na ANE, na sexta-feira à noite, tem um estudo dos Espíritos, que é espetacular, onde cada um pode participar, colocado, né, as bases da espiritualidade de uma maneira maior. Tem um estudo do nosso lado, que você acompanha online, tem as palestras, mas esses estudos em que as pessoas podem participar, esses aí são maravilhosos. E baseado dentro desses contextos, é que nós também, junto com algumas pessoas, começarmos a trabalhar em criar uns canais que colocassem doutrinas espíritas, ensinamento espírita, visando essa transição planetária. Começamos esse projeto aqui, Mundo de Regeneração Caruaru, vocês estão vendo aí, aqui nós participamos, Elizabeth Duarte, que é daqui, Silmara Melo, que também é daqui de Caruaru, José Soares e Elis Moraes, que é de Goiás, apresentando temas. Vão lá, são vídeos curtinhos, se inscrevam e vão participando. E como nós precisamos conhecer muito o Evangelho, nós também estamos refletir com Emmanuel, que é justamente trecho bem curtinho, pegando trechos exclusivos do Evangelho. Nós solicitamos a Edson para também nos ajudar nessa empreitada, ele está super ocupado, mas vai chegar também o momento. Né? Porque nós precisamos agora disseminar todos esses conhecimentos, como nos diz Emmanuel. Qual é a maior caridade que nós podemos fazer em favor dessa mensagem transitória no auxílio à humanidade nessa época? Qual é o nosso maior trabalho? Ele fala claramente, nós precisamos divulgar essa mensagem do Evangelho redivivo, com outra visão, com essa visão que nos leva a uma evolução constante. Então, que a paz, que a bondade e a misericórdia possam estar com todos nós, abrindo nosso entendimento para esses dias finais. Como o tempo já estourou, eu peço desculpa a vocês, mas vamos continuar sempre trazendo essas mensagens que nos traz a veneranda Joana de Ângeles e tantos outros espíritos que estão ligados ao movimento espírita para nos auxiliar nessa transição planetária.